A minha opinião em relação ao Dr. Borges Coutinho, eu penso que acima de tudo ele era um grande benfiquista. E talvez, devido à sua posição social, era uma pessoa que não vivia muito no meio do futebol. Mas mesmo não vivendo muito no meio do futebol, era uma pessoa que se interessava pelos valores do futebol, por aquilo que ele representava, para todos os benfiquistas, para o país, inclusive. Portanto, quanto a mim, foi um dos melhores presidentes que eu tive, sem dúvida nenhuma. Portanto, uma pessoa com um carisma muito grande, uma pessoa de muita comunicação, uma pessoa sempre nos momentos importantes, ou seja, nos momentos decisivos, aqueles que determinam, por força das circunstâncias, as vitórias e as derrotas, os momentos que são importantes na vida do coletivo, dos jogadores, e ele estava presente, isso era fundamental. Era um presidente que sabia o que queria, sabia como conseguir aquilo que queria e conseguir de um modo limpo e honesto, e todos reconheciam que essas virtudes, e o Benfica beneficiou muito do modo de ser do presidente Borges Coutinho. Foi com ele que se ganhou mais campeonatos e apenas com a tristeza de que não se conseguiu ganhar uma taça dos campeões europeus. Teria sido o culminar, teria sido o consagrar essa grande figura que foi Dr. Borges Coutinho como presidente do Benfica. Eu penso que é a prova de que ele foi um presidente extraordinário, que nunca mais foi esquecido, porque ele agora, se fosse vivo, teria 88 anos. Por isso já há muita geração para baixo que nem sequer o conheceu. Eu às vezes até estou a falar e não digo que ele era meu pai, porque penso, agora sabem lá quem ele era. E às vezes digo o meu apelido e perguntam-me, e são pessoas bem mais novas do que eu digo, mas nem sequer me conheceu. Está bem, mas esse toda a gente sabe quem é, porque esse é que foi um belo presidente do Benfica, que só prova, de facto, não é por ser meu pai, mas eu acho que prova que foi uma pessoa acima da média, não é? Hoje, se nós perguntarmos ao sócio comum que nos diga qual é o mais marcante presidente do historial do Benfica, muitos desses sócios dirão que é o presidente Borges Coutinho. E isso é muito interessante e só pode estar ligado, digamos, à figura, à imagem de presidência, à liderança imposta pelo Dr. Borges Coutinho, por um lado, também aos resultados que obteve extraordinários no futebol, por outro, a nível nacional. Como dirigente do Benfica, para mim foi o maior, não é? E como presidente, como pessoa, era um cavalheiro de pés à cabeça, era de facto um indivíduo com personalidade, com determinação, e um benfiquista 100%, porque ele acima de tudo adorava o Benfica. Borges Coutinho era parece-me que era um gentleman, era um senhor, era uma pessoa que, pelo seu trato fino, pela sua elegância, pela sua capacidade de liderar, marcou a história do Benfica. Era de uma simplicidade e dava-se bem, convivia com as pessoas independentemente daquilo que elas eram, a ver? Tratava de igual e, portanto, acho que isso era uma qualidade fantástica. Definitivamente que foi ele que levou a paixão do futebol para a família. Acho que não é normal haver uma família com 7 raparigas em que todas sigam o futebol, e eu acho que isso é sem dúvida nenhuma uma marca que as minhas tias e a minha mãe têm, herdada do meu avô. Claro, eu acho que é assim, eu há de ter transmitido à minha mãe e a minha mãe a mim. E muito sou eu e os meus irmãos somos muito ferrenhos, vamos sempre. Eu costumo ir sempre, até aos jogos fora, às vezes vamos, e portanto temos mesmo a alma benfiquista. Em pouco mais de 8 anos, ficou ligado à conquista de 7 campeonatos, 3 taças de Portugal e a 3 dos 5 tricampeonatos alguma vez arrecadados pelo emblema da águia. Poucos dias depois de morrer, em 1981, o Benfica ganhou a Taça de Portugal batendo o Porto por 3-1. Nené, autor dos 3 gols encarnados, dedicou-lhe a vitória. Coutinho deixou saudades. Nas palavras de Vítor Santos, um histórico do jornal A Bola, foi ele o mais elegante, sereno, cordato, sensato, lúcido, educado, generoso e humilde dirigente que o desporto português conheceu.